amigos do canal Detetives Vascaínos, prazer estar aqui novamente para te contar as últimas informações do Vasco. O Vasco que dormiu de ontem para hoje, fora da zona de rebaixamento, né? E agora tá com o secador ligado para o jogo de daqui a pouco, de logo mais, do Santos contra o RB Bragantino e na torcida pelo time de Bragança Paulista, né? Bora ajudar o amigo daqui com seu like aí embaixo, divulgando nosso conteúdo em suas redes sociais e grupos de zap e melhorando ainda mais a audiência do canal. Te agradeço, hein? Bom, mas vamos ao que interessa. E o Vascaíno hoje acordou mais aliviado, né? Depois da noite de ontem, onde o time conquistou 3 pontos cruciais diante do Fortaleza, até então, né? Que tinha tudo para complicar a situação do Vasco por conta de ter uma equipe mais organizada e um trabalho sólido com seu técnico Vojvoda. Mas com muita luta, perseverança, os comandados do Ramon Dias chegaram ao resultado que interessava e seguem vivos mais do que nunca na luta para permanecer aí na Série A de 2024. E uma briga, meus amigos, que promete ser acirrada até o final, que tem tudo para contar aí com mais clubes nessa disputa. Digo isso, pois hoje à noite a rodada se completa e 3 jogos são ligados diretamente a essa situação do Vasco na tabela. Como vocês podem ver aí, o Cruzeiro tem o duelo contra o Flamengo, o Santos joga contra o RB Bragantino e o Corinthians diante do Fluminense no Maracanã. E por que são jogos cruciais para o Vasco? É só olharmos a tabela da competição, né? Se o Cruzeiro e o Corinthians patinarem, por exemplo, diretamente se tornam concorrentes do Vasco nessa luta contra o descenso. E além do mais, o Vasco ainda vai pegar ambas as equipes. O Corinthians em casa e o Cruzeiro fora. Ambos estão aí com 31 pontos hoje, como vocês podem ver na tabela. Perdendo, ficam apenas com 1 ponto acima do Vasco, né? E empatando, 2. São resultados absolutamente normais de acontecerem, né? Pois o Flamengo vem embalado com a troca do técnico, né? E o Fluminense com a boa fase que o time passa. Ao contrário do seu adversário. Isso sem falar que com a derrota do Internacional para o Bahia ontem, o Clube Gaúcho estacionou nos 32 pontos. E hoje está apenas 2 do Vasco. E que vai poder tirar essa diferença no jogo de São Januário, na próxima semana. Ou seja, se antes Santos, Goiás e Bahia estavam na disputa, cabeça por cabeça com o Vasco, querendo escapar, em breve poderemos ter aí a presença de 2 a 3 times nesse bolo. Enfim, promessa de embolar ainda mais essa reta final. Mas é como eu falei, tudo são subjeções. O jogo que o Vasco tem que ficar mais ligadinho mesmo hoje é nesse do Santos, que joga em casa contra o RB Bragantino, que está aí aspirando um G4 no campeonato. Então, não será um jogo assim tão fácil, teoricamente, né, para os santistas. Apesar que se empatarem, o Vasco novamente, né, volta à zona de rebaixamento. Em que pese também a diferença cair. De qualquer forma, as atenções do Vasco estão voltadas para o clássico contra o Flamengo no próximo domingo. E é o que eu falei ontem. Não adianta secar os adversários e o time não fazer a sua parte. O Vasco tem que continuar fazendo a sua parte para se manter vivo. E caso algum desses times patinarem, aí sim, pegar um elevador e subir posições no Brasileirão. Se afastar dessa zona ingrata, né? O clássico contra o Flamengo, por si só, já tem toda uma rivalidade. E não vai ser fácil. O rival vem renovado com a troca de um técnico, né? Mas o Vasco tem que prevalecer também sua garra, sua entrega e sua vontade aí para buscar os 3 pontos e superar qualquer limitação, né? E que seriam aí determinantes, né, para uma boa subida de posição. Até porque na próxima rodada, o Inter, que também está perigando, joga um duelo de 6 pontos contra o Santos. Ou seja, ambos podem perder pontos em caso de um empate. E o Cruzeiro vai fazer o clássico contra o Atlético Mineiro. Isso sem falar que o Bahia pega em casa o mesmo Fortaleza, que não vai querer deixar barato depois de ter perdido ontem para o Vasco. E sobre esse jogo de domingo, meus amigos, o Vasco tem boas notícias, mas também notícias ruins. A parte chata é a contusão do Rossi, né, que já tinha voltado depois de ficar bastante tempo lesionado. A princípio é o mesmo músculo que o afastou nos gramados. O jogador vai fazer um exame detalhado demais e em breve, né, será estipulado aí o grau da lesão e o tempo da recuperação. Ele ficou muito abalado, triste e também pudera, né, voltar a se machucar novamente no mesmo lugar, a cabeça do jogador pira. E ainda ficar de fora de um duelo contra o Flamengo com o Maraca lotado, não tem como não ficar abalado, né? E com a contusão do Rossi, a tendência é o Gabriel Peck seguir no time ao lado do Verratti. Mas tem notícias boas. E a primeira delas é o retorno do Paulinho Paula, o motorzinho do time aí, e que fez, né, muita falta ontem na engrenagem do Ramon.
ele estará de volta e provavelmente no lugar do Marlon Gomes, que também saiu aí com uma contusão, né, ontem. Outra notícia boa é a volta do Medel. Ele retorna ao time depois de uma suspensão, né, e de ter atuado com a camisa do Chile ontem, né, e hoje foi absolvido pelo STJD, né, onde havia sido denunciado, né, por agressão física naquele jogo contra o Santos. O jurídico do Vasco trabalhou em silêncio, né, e conseguiu aí que não fosse confirmada nenhuma agressão por parte do jogador, fazendo com que o atleta, então, não pegasse, assim, nenhum gancho. Ele retorna ao lugar do Maicon, que ontem, mais uma vez, calou todos os críticos, hein? E mostrou um futebol de alto nível. Dando um recado que está à disposição para o que der e vier aí para ajudar o time e o Ramon nesse momento. Sobre o francês, o Payet, autor do gol da vitória, né? E finalmente ele desencantou. Jogador que parece se sente melhor atuando mais mesmo, né? Pelo meio, né? E o Ramon pretende avaliar essa situação, pois ele não teve o mesmo rendimento quando ficou naquele setor esquerdo. Ele cresceu no segundo tempo, né? E sempre que a bola passava por seus pés, o Vasco tinha mais qualidade para construir. Deve ser mantido no time, até porque é um clássico contra um adversário qualificado e com jogadores experientes. Ramon quer colocar em campo experiência, né, para que o time possa dar uma resposta mais rápida em termos de competitividade. E por falar no Ramon, ele garantiu que o Vasco vai competir até o final do campeonato e valorizou essa ascensão na tabela, mesmo ciente de todas as dificuldades e que nada está decidido. É os tais pés no chão. Ouça aí. Estamos trabajando muchísimo con el equipo, psicológicamente, tácticamente, físicamente, para que podamos competir hasta el final. Ahora, en muy pocos puntos, primero Vasco estaba muy lejos de todo. Ahora estamos compitiendo y la brecha es muy corta. En 2 o 3 puntos, 1 punto, 3 puntos, hay 10 equipos. Entonces va a ser difícil no solo para nosotros, sino para todos los equipos que están peleando ahí adentro. Va a ser difícil para todos. Todos van a tener que estar muy atentos. Nosotros estamos dispuestos a competir, hasta el final. É isso aí, né? O Ramon tá certo, tem que valorizar, né? Tem que dar força a essa equipe. Óbvio que o Vasco fez uma boa partida, mas também teve as suas falhas, né? Tanto que o Léo Jardim teve peso preponderante aí para segurar esse resultado, né? O Fortaleza teve chances, né, de conseguir aí concluir em gol, né? Mas graças a Deus o Vasco conseguiu aí manter o resultado. E quanto o Flamengo não pode vacilar, o Flamengo também tem jogadores inteligentes, jogadores rápidos, e tá na hora aí do Ramon aí acertar nesses poucos dias, né, de treinamento aí a equipe para esse duelo contra o Flamengo. E a gente torce aí para que o Vasco consiga aí esses 3 pontos aí que vão ser de suma importância para o Vasco conseguir aí a sua permanência na Série A. Bom, galera, comente aí embaixo do vídeo o que você achou desse jogo de ontem, as suas perspectivas para esse duelo contra o Flamengo e como você está vendo aí essa possibilidade de mais times entrarem aí nessa disputa contra o descenso. Amanhã eu estou de volta, um grande abraço, até lá!